Bem-vindo ao segundo episódio do podcast Espelho Interior. E hoje eu tô aqui com ela, que é bacharel em Direito, trabalha no Ministério Público e a gente vai falar de um assunto interessante, que é direito e uso de imagem, na parte legal, na parte jurídica. Bem-vinda, Morgana Bertucci. Obrigada, senhor Giovanni. Morgana, eu vou começar com um assunto treta, assim, assunto complicado, pesado. Podemos Já falar vai começar assim? É, pesado, já vamos começar pesado. Vamos aí, me diz aí, o que acontece com as pessoas que mandam nudes dos outros, que distribuem nudes de maior de idade? Maior de idade. As pessoas que distribuem nudes. Uhum. O que você acha que acontece, Giovanni? Eu não sei, cara. Eu acho que, se eu for pensar, o que eu acho, isso é achismo, puro achismo. Eu acho que cabe uma indenização por calúnia, algum negócio assim, difamação. Calúnia não, mas difamação é um crime, pode entrar e cabe uma indenização daí na área civil, né? Então assim, gente, se você receber um nudes e a pessoa não te deu um termo assinado dizendo assim, você está livre para disponibilizar esse meu nudes, encaminhá-lo para quem você quiser, mantenha ele no seu celular. Ou apague. Armazenamento pode? Sim. Pode? Não, é divulgação de nudes que é um crime, né? Como que a polícia faz pra pegar isso? Porque, por exemplo, se alguém manda num grupo do WhatsApp, distribui pro país inteiro, né? Às vezes é impossível, né? O que eu vejo, normalmente, a pessoa que encaminhou o nudes, ela sabe pra quem ela mandou, né? Então, ali a partir Ou não, né? Às vezes manda pra vários, né? Aí já é um problema um pouco maior, né? Vamos partir do pressuposto de que a pessoa mandou o nudes para uma pessoa em específico. Um namorado. Normalmente é isso, um namorado, um ficante, alguma coisa assim. E do nada, algum familiar, alguém foi lá e falou pra ela, olha, a gente tá vendo aí umas imagens tuas e isso tá sendo compartilhado e tudo mais. Então, a pessoa, quando ela vai procurar a Polícia Civil, ela já vai registrar o boletim de ocorrência, identificando para quem ela enviou aquele nudes, né? Então, a investigação provavelmente vai partir dali. Aí é chamada a pessoa e fala, você que divulgou? Ah, não fui eu, foi o tal, ou alguém pegou meu celular, ou eu mandei para tal pessoa e tal pessoa, entendeu? Aí vai se criando uma cadeia, mas assim, realmente é uma coisa difícil de se rastrear todo mundo que compartilhou um nudes ou uma imagem pornográfica sexualizada de alguém, tá? Se diz hoje, porque a internet, ela não é terra de ninguém. Realmente. Mas tem muita coisa que, por ser praticado dentro do mundo digital, fica difícil de se rastrear, tá? Até é possível se rastrear, mas é difícil de se comprovar. Então, muita coisa acaba se perdendo, assim. Viu? Eu tenho percebido uma coisa, eu tô com meu negócio aqui tá balançando. Eu tenho percebido uma coisa que o pessoal não se importa mais. Eles não estão nem aí em distribuir material. O pessoal não tá nem aí. Tu não percebe isso também? Sim. É que assim, na verdade, vamos convir Virou que meio uma cultura, né? A sociedade evoluiu bem, né? Considera evolução. Não sei se eu considero evolução, mas se você pegar isso um século atrás... meu Deus do céu, entendeu? Deus. Então, muita coisa mudou e hoje se tornou normal, assim. Vamos dizer, claro, que tem algumas coisas que são mais pesadas e tal. Mas o pessoal faz, é muito comum, né? E quando a pessoa faz, normalmente ela não tem aquela noção, porque ela faz para alguém que ela tem confiança, a não ser que ela seja uma pessoa que venda esse tipo de conteúdo, por exemplo. E se tu, agora falando de venda... Depois, continua. Depois a gente fala de venda. Tá. A não ser que seja uma pessoa que venda esse tipo de conteúdo, a pessoa vai, eu presumo, né? A não ser que eu viva em outro mundo, ela vai enviar nudes pra alguém que ela confie ou que ela saiba que aquela pessoa tem algo a perder, por exemplo. Se divulgar, né? Não é sair divulgando ali, pra todo mundo. Então, cria-se, na maioria dos casos, uma relação de confiança entre a pessoa que manda a foto e a pessoa que recebe, né? Não raras vezes, quando isso vem a público, é realmente por vingança, tá? É a pornografia de vingança que a gente chama. Não é acaso. Não é porque quis compartilhar ali com os amigos, o que eu recebi. Considera um crime passional ou não? Na verdade, ele vai ter ele vai se enquadrar como se não fosse de vingança, entendeu?
Mas, claro, que aí se tiver um viés, isso ali ligado à violência doméstica e tal, vai incidir também Maria da Penha, tá? Mas não considera um crime passional? Não. Não? Interessante isso. O que quer dizer? Eu vou fazer uma pergunta cabulosa agora. Tu responde se tu quer. Já mandou nudes? Ah, ficou difícil. Essa parte você tem que cortar. Não vou cortar, mas tu não precisa responder. Todo mundo acha que já mandou, né? Eu já mandei muita foto, muita não, mas eu já mandei foto minha sem camisa pras moças. Ah, Já sem fiz camisa. isso. Sem camisas. Sim, Giovanni. Não, acredita quem quer, né? Acredita quem quer. Mas é uma coisa assim que... Isso eu fiz quando era mais jovem, né? E... Não muito mais jovem, né? Tipo, 2 dias... Não, calma, né? Calma. Mas Eu sei que é verdade tudo isso que você tá falando. A do 2 dias não, mas eu já fiz isso sim, eu já mandei. Mas eu entendo tua relação de confiança. Claro que, por exemplo, o WhatsApp não tem como, se você manda naquele esquema de visualização única... Ele não printa, né? Não printa. E nem mesmo que tu coloque gravar a tela, por exemplo. Só que, por exemplo, a pessoa pode ter no segundo celular uma câmera e tirar a foto da foto. Aí você tá bem evoluído já, né? Não, isso é possível. É normal ter 2 celulares, ou ter eu, por exemplo, é normal ter uma câmera pelo menos à disposição, né? Isso é normal. Claro que não é uma coisa que eu faço, mas é uma possibilidade. Existem outras formas de você hackear o sistema. Todas as vezes que eu... Porque assim, hoje, né, vocês sabem que eu faço, Viu? sou servidora pública. E então eu vejo muita coisa, muitos casos. Eu nunca cito números, nomes e nem situações que sejam da comarca atual em que eu estou trabalhando, né? Mas eu já vi muita coisa. E o que eu posso te dizer, com base em tudo que eu já peguei, já fiz, já vivenciei, é que normalmente quando ocorre um vazamento de nudes, as pessoas envolvidas tinham sim, anteriormente, uma relação íntima de afeto, de coabitação, ou namoravam, ou eram casados. E aí, às vezes passa muito tempo, tipo 1, 2 anos, as pessoas já estão seguindo a vida e do nada... Surge alguma coisa. Surge isso. Aí a pessoa vai lá, vai ingressar com as medidas judiciais cabíveis, inclusive na esfera civil, pedir indenização se ela se sentiu lesada, se aquilo trouxe algum problema para ela, o que também não é incomum, porque hoje a sexualidade, e eu sempre falo isso, todo podcast que eu vou, até por ter lidado muito com questões relacionadas à criança, adolescente, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu sempre falo que a sexualidade, infelizmente, e sim, a palavra é infelizmente, ela é um tabu ainda hoje na sociedade. Inclusive para alguns pais, tá? E isso é um problema. Porque a partir do momento que o pai não explica pro filho dele, que tá lá em tenra idade, que tá conhecendo o mundo agora, o que é um seio, o que é um pênis, o que é uma vagina, tem gente que não consegue falar essas palavras. E eu te tão digo engraçado até de ouvir, né? E eu te digo isso, pra mim é normal usar esses termos, porque é o termo que existe pra isso. Mas tem gente que não consegue nem falar isso, quem dirá com o filho. Então, a partir do momento que a pessoa ela não explica isso pro filho, tipo, olha, ninguém pode te tocar aqui, nem aqui, ninguém pode passar em você, ninguém pode fazer nada sexualizado contigo, porque isso é um crime, porque isso é errado. Às vezes a criança, quando tá fora de casa, é abusada por motorista de ônibus, por monitor do local lá onde faz atividade física e tal, por vizinho, por filho de babá, e não sabe o que tá acontecendo, porque nunca foi explicado para ela que aquilo era um abuso, e ela, tipo, até por instinto se sente envergonhada e acaba nem contando, entende? Mesmo sem saber que aquilo é um abuso. Isso é comum. Eu vim de uma família onde esses assuntos eram falados. A mãe, o pai, eles... Claro, não com tanta abertura assim, né? Mas depois, quando a gente era mais adulto, mais velho, eles falavam com bastante abertura. Então, eu vim de uma família onde esse tipo de pensamento, a gente era instruído, a gente foi instruído. Não caímos... Então, é uma situação que eu não vivi, mas eu vi esse tipo de coisa. Agora, sendo bem específico, eu quero fazer uma pergunta específica. Então, se a pessoa terminou um relacionamento e depois de um tempo a outra pessoa, o cônjuge, vazou material com nudez explícita, ele tem direito à indenização. Claro, tem direito à indenização e além de que expor nudes é um crime, né? Tem um crime específico para isso. Eu acho que é artigo 218C do Código Penal,
com pena de 2 a 5 anos. Se não me engano, porque é impossível decorar tudo, gente. Sim, Desculpa. é compridão. Essa mística de que advogado... Não, gente, a gente abre o livrinho e tem que olhar toda vez, porque a gente não sabe. Decorar é complicado. Interessante. Agora vamos falar de um outro, continuando nesse mesmo assunto, mais um outro ponto. Pessoa que vende conteúdo na internet. Indivíduo que comprou o conteúdo e distribuiu o conteúdo comprado. Tem como essa pessoa buscar... Estou falando de conteúdo... Não estamos falando de conteúdo normal ainda. Direito de imagem, propriedade intelectual, nada. Estamos falando de conteúdo pornográfico ainda. Ok. Assim, às vezes as pessoas elas criam uma mística em relação ao direito. Mas o direito é muito lógico. Depois que você compreende como tudo funciona, você vê que tudo é muito fácil, tá? A partir, digamos que eu... um exemplo muito hipotético, que fique claro, vendesse conteúdo sexual, né? Fotos minhas. Ih, vai ter gente pedindo OnlyFans agora. Não vai ter como. Eu quero ganhar dinheiro com aquilo, né? Partindo desse pressuposto. Então, provavelmente, quando a pessoa vai comprar uma imagem minha, lá tem um aviso para ela dizendo que aquilo que ela está comprando tem que ficar ali dentro da moldura dela, entende? Mas vamos ser sinceros, né? Colocar uma placa na parede escrito proibido matar não vai impedir ninguém de matar ninguém, né? Não. Mas o que vai trazer segurança jurídica é isso aí. A pessoa provavelmente quando vai comprar... Eu não sei como é, gente. Eu não tenho OnlyFans. Eu não sei como funciona a plataforma. Mas eu imagino que quando a pessoa vai comprar esse tipo de conteúdo, ela deve ter algum termo de uso, um termo de aceite, alguma coisa assim, que ninguém lê, mas que lá deve ter que ela está proibida de divulgar aquela imagem. A partir do momento que ela comprou aquela imagem, que é para ser uma coisa para ela ver, e ela passou isso para frente, e isso foi se disseminando, quando a pessoa ficar sabendo que aquela foto que a princípio tinha um valor econômico para ela e que quem quisesse visualizar precisaria pagar, que aquilo está circulando gratuitamente, vai incidir a mesma coisa. Ela pode perfeitamente ir lá e pedir indenização. A questão do crime depende. Palavra-chave do direito é depende. Vai ter que ser analisado se ele tinha mesmo dolo de divulgar, se não foi acidental, se pelo fato dele ter comprado a foto e ele poderia divulgar e se ele sabia disso, se ele poderia divulgar ou não. Então já é uma questão ali que cabe mais discussão. Mas o direito indenizatório vai incidir, sim. Sabe? Vai incidir. Se assim, difícil, né? Muito difícil hoje no Brasil. E da forma que o Brasil está hoje, é muito difícil te dizer vai, sabe? Vai acontecer. Mas a regra é que aconteça. Porque a nossa segurança jurídica hoje está um pouco abalada, né? Então, hoje pode ser que sim. Amanhã pode ter um entendimento de que não. Então... Mas eu vejo uma boa eficiência do Ministério Público, por exemplo, quando você fala de proteção de menores. Eu vejo uma boa eficiência, inclusive, nas investigações e tudo. Agora eu vou falar de um assunto que eu vi. Eu vi um videozinho do pessoal falando que a galera usou IA para produzir... Piazada nova, né? Piazada menor de idade usou a IA... Usaram IA para produzir conteúdo pornográfico das coleguinhas de escola. Isso consegue... Como que a gente vê essa situação, do ponto de vista jurídico? Olha, são coisas que eu nunca vi, tá? Então eu vou partir da lógica. Não é, a minha área não é a área civil, né? Eu, claro, sou formada em direito, eu tenho uma noção um pouco de tudo. Mas fazem 5 anos que eu basicamente atuo criminal e improbidade administrativa, que são coisas diferentes. É outro caminho. É outra coisa, né? Mas, usou inteligência artificial para reproduzir a imagem da coleguinha. São crianças, adolescentes? Adolescentes. Primeiro que eles não cometem entre 10 e 15 anos, sabe? Pesada nova ainda. 10 anos, ele não é considerado nem adolescente. Ele é uma criança. Então, provavelmente o que vai acontecer? Se acontecer alguma coisa, os pais forem reclamar, isso vai ser acionado o conselho tutelar, e lá vão conversar com os pais desses meninos e vão dar uma orientada ali para não acontecer mais, tá? Os que estão acima de 12 anos já são adolescentes, então eles respondem por ato infracional. Sabe o que é ato infracional? Não faço ideia. Isso é importante de se falar também. Eu não tenho experiência com esse tipo de situação. Então, isso é importante de se falar. Por mais que a gente vai ter que sair um pouquinho do assunto para você compreender. As pessoas acham hoje que menores não são punidos, né? Mais uma vez, uma mística. Meio que uma coisa um consenso social, um conhecimento empírico. Todo mundo já ouviu. É menor, não dá nada.
Não vai dar nada. Isso não existe. Vai dar, sim. Alguma coisa. Sim. Quando a pessoa ela já tem seus 12 anos, ela é considerada adolescente. Dos 12 aos 18 anos, né? Quando ela completou 18 anos, ela é um adulto. Está livre daí do Estatuto da Criança e do Adolescente e vai para o Código Penal, podendo ser presa. Tá? Mas dos 12... Podendo ser presa com 12 anos? Não, quando ela completa 18 anos, ela se torna um adulto e pode ir Acho presa. que eu perdi uma parte ali. Tá, mas você acha que... Vou fazer uma pergunta, assim, com base no senso comum mesmo. Você acha, Giovanni, na sua opinião, que um adolescente, ele pode receber uma... Vamos usar o termo pena, apesar dele ser incorreto. Uma pena restritiva de liberdade? Se ele for pra uma casa de reclusão, alguma coisa assim. Eu já ouvi alguma coisa assim, que ele tem uma casa de reclusão para adolescentes, menores infratores, né? CASEP, isso mesmo. Sim. Mas isso é pra que tipo de crime? Porque não é qualquer... O cara roubou uma galinha, vai pra um CASEP. Mas isso nem o adulto, né? Se ele furtou uma galinha, ele não vai preso, porque se for uma pena pequena, a não ser que ele seja reincidente e tal. Vamos lá, vamos iniciar. Hoje a gente tem direito penal que é aplicado a adultos, né? Código Penal. E temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é justamente aplicado à criança e ao adolescente. Quando você lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vê que lá dentro tem uma diferenciação bem específica entre o que é criança e o que é adolescente. Porque as coisas, para um, funcionam de um jeito e para outro, de outro jeito, né? Então, a criança é tudo mais brando porque ela realmente é uma criança. Então, ela é só medidas de proteção, orientação aos pais e tal. O adolescente, por outro lado, ele já responde por ato infracional. O que é um ato infracional? É basicamente o crime do adulto. Então, digamos que um adulto, ele furtou um objeto. Ele cometeu o crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Se o adolescente foi lá e furtou um objeto, ele vai cometer um ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Tá? O adulto, ele vai responder a uma pena de reclusão, que eu não lembro qual é agora, de cabeça, pelo furto que ele cometeu, tá? Mas é pena de reclusão. O adolescente, ele não vai receber pena de reclusão. Não é pena, na verdade. O adolescente recebe medida socioeducativa. Adulto, pena. Adolescente, medida socioeducativa. As medidas socioeducativas, elas são advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida ou a medida extrema que a gente chama de internação, que é o que equivaleria à prisão do adulto, tá? Então, enquanto um adulto, ele responde por crime, o adolescente, ele vai responder por ato infracional equiparado a crime. Enquanto o adulto recebe uma pena, o adolescente, ele vai receber uma medida socioeducativa. Aí a maior diferenciação é ali, porque o Código Penal, ele vai prever pena de detenção, reclusão ou multa. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, para as medidas socioeducativas, vai prever isso que eu já falei, que são coisas mais brandas, advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e internação. Aí vai depender do caso, tá? Assim como o adulto vai preso, né, tem a sua liberdade restrita por crimes mais gravosos ou até por crimes menores, mas em razão da sua reincidência e peculiaridades dele daí, tá? Mas a regra é o adulto vai preso quando comete crimes com maiores penas. Também o adolescente vai ser internado quando ele comete crimes grandes. Por exemplo, homicídio, tráfico de drogas, estupro, nesse sentido. Essa criançada, por exemplo, aí que nem tem no Olavo aí, que é piazada menor de idade, que mandam nudes uns dos outros, dos coleguinhas e tal, no final das contas, o máximo que vai acontecer é uma prestaçãozinha de serviço à comunidade, né? Mas também não é legal, né? Também não é muito legal pra pessoa, ela vai se lascar um pouco, né? Não, é bem legalzinho. Assim, ó, a pessoa foi lá... Tu acha que é manso? Tu acha que é uma pena mansa? É tranquilo o que eles fazem. Eles não vão colocar um adolescente e capinar a rua, não é assim que funciona. Eles vão ali lavar a viatura, passar pretinho em pneu, fazer recortezinho em escola. Feio, né? É que assim, o rito... O ECA, ele prevê, tem todo um rito, assim, para que o adolescente receba uma medida socioeducativa. E esse rito é um pouco vergonhoso quando você é adolescente, tá? Primeiro que você vai para a delegacia.
Você vai ser ouvido na delegacia pelo delegado. Tudo bem. A depender do que você fez, você vai direto para uma audiência de apresentação, se for um crime grave, né? Eu já fiz casos de adolescentes que estupraram, que mataram e tal. Então, assim, a partir do momento que eles foram apreendidos, foram para a delegacia, já de momento foram apresentados, foram para a audiência de apresentação, já foi feita a representação deles. Com algema e tudo? Recebido pelo juiz, sim. Recebido pelo juiz, e aí vai direto para CASEP, né? Que aqui é a CASEP, Santa Catarina. Tem uma restrição de uso de algemas, né? Enfim, assim como tem para adulto, a questão ali de usar força física e tal, não é uma restrição, assim. Você usa algema no adolescente se for impreterível para garantir a segurança ali da própria guarnição, tá? Então, se o adolescente tá muito violento, tá se debatendo, tá ameaçando, porque, né, um adolescente, ele não é uma criança, então ele já tem uma compleição física de adulto. Se as autoridades policiais, quando aprenderem ele ali, numa situação de flagrância, vamos dizer assim, praticando alguma coisa, se ele estiver sendo agressivo, se debatendo, querendo bater na guarnição para resguardar a integridade física, se permite o uso, sim. Mas isso mas isso é de boas, é de boas. Vamos para um assunto, vamos continuar nesse assunto numa situação agora mais de adulto, né? O que eu vi uma pessoa próxima, 2 pessoas próximas, que uma realmente não tinha culpa do que fez e a outra de fato tinha. Uma situação, um colega de faculdade, o cara recebeu num grupo ali o conteúdo e sabe, sei lá, por que cargas d'água, que problema, ele disse que deu problema no celular, ele pegou a mensagem e repostou no mesmo grupo. Repostou. O Ministério Público chegou até ele e ele responde até hoje, faz 5, 10 anos, ele está respondendo por ter participado na distribuição desse conteúdo. Um conteúdo de uma menina menor de idade, menor de 14 anos, com um homem já maior de idade, de 30 anos talvez. Pra você ter uma noção. Material pornográfico pesado. E a outra situação, tinha um rapaz que ele tirava foto, não sei para que lado que ele tá agora, aqui na cidade mesmo, e que ele fazia conteúdo de menor de idade, aparecendo pornografia mesmo ali, virilha, mamilo, essas coisas que tu não pode mostrar de menor de idade. Tu não pode nem fazer, na verdade. Não pode nem produzir, nem armazenar. É uma nem coisa, divulgar, nada. Nada. É uma coisa, um estatuto. Claro que a lei não estamos... A lei é justa e acabou. A justiça é feita a partir da lei. Esse é o conceito. Se quer discutir moralmente, se julga da mesma forma uma menina de 17 anos, 18 anos que produziu conteúdo... A menina não, porque o cara, a outra mulher que fez esse conteúdo, a pessoa que produziu esse conteúdo, se julga da mesma forma que se julga uma criança. É a mesma coisa que pornografia infantil, né? Ou não? Tem uma diferença? Mas eu não entendi a pergunta. A diferença é entre o quê? Não tem diferença na penalidade e na forma que é julgado o estatuto, a lei, para julgar uma moça de 17 anos ou um rapaz de 17 anos que teve pornografia... É diferente. É diferente? Abaixo de 14 anos, a gente tem os chamados vulneráveis, tá? Então, a pessoa com 14 anos incompleto, ela é vulnerável. Vamos pegar o estupro, tá? O estupro, a gente tem várias modalidades. Mas estupro é uma coisa pesada, né? Isso... Não, por exemplo, você acha que estupro é só ter um ato sexual? Não sei. Não é. Não sei o que você que ter é um ato legalmente. libidinoso, passar uma mão... Sem consentimento, lasciviamente, sem consentimento, é também considerado estupro. Tá, mas não pode. Eu sei que nem pode. Um maior de idade não pode ter muito comum. libidinoso É mais comum do que crescer grama na calçada. Tá? Isso. E assim, claro, né? É aquilo que eu falei. A sociedade evoluiu bastante. Hoje, eu com 12 anos brincava de bonequinha, tá? Hoje as meninas já são até mães. E o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Elas já vivem uma vida adulta, decorrente da própria evolução aí da sociedade, do acesso facilitado ao conteúdo. Evolução ou modificação? Modificação, essa é a palavra. Eu não acho que isso seja uma evolução. Evolução é uma palavra que remete a uma coisa que melhorou, né? Não é o caso, na minha opinião. Uma modificação. Negativa, inclusive. Mas... Então, as crianças, elas e digo crianças, porque às vezes até antes dos 12 anos, elas iniciam uma vida sexual ativa. Às vezes com namorado, inclusive com consentimento de mãe e pai que namore. Porque a mãe também começou a namorar com aquela idade, também engravidou com 11, 12 anos.
E aí é uma coisa que vai se passando, assim. Mas tem que se ter um cuidado especial quando se trata de uma criança adolescente que está com os seus 14 anos ainda incompletos. Porque tudo que é vulnerável, a pena é maior e a preocupação é maior. Até porque parte-se do pressuposto que aquela pessoa ela precisa ser defendida mais do que as outras, né? Vou te fazer uma última pergunta relacionada a isso aqui, a pornografia. Que a gente tá falando de pornografia já faz meia hora. Isso nem interessa muito. É bom que você tá sabendo, mas não interessa muito pro pessoal, porque de finalidade comercial tu nunca vai usar pornografia, né? Quem tá aqui é geralmente a pessoa que assiste o podcast, geralmente pessoa que trabalha que não tem nem aí. Mas claro, pode receber de repente algum material, né? Só não divulga, tá tudo certo. Não divulga, e se souber que é menor de idade, não armazena, né? Não armazena e não se envolve nesses grupos, sai, né? Fica fora. O que quer dizer? Uma última coisa é o seguinte, não existe uma diferença, né? Legalmente vão punir igual o cara que caiu de bobo, por exemplo, o cara que tava lá no grupo e recebeu essa pornografia e viu e deixou armazenada. Vão punir igual o cara que produziu, a pena é a mesma? O artigo, se eu não me engano, tá? Produzir, fabricar, divulgar, repostar, é tudo o mesmo verbo, tá? Uhum. Então, assim, se tu foi lá e produziu o conteúdo, passou para alguém que passou para frente aquele conteúdo, vocês estão no mesmo artigo ali, é o mesmo tipo penal, vai todo mundo no mesmo balaio. Aquela questão que você comentou do teu amigo que recebeu um vídeo contendo cena de sexo entre um maior de idade e uma menor vulnerável, menor de 14 anos, e que, sem querer, passou isso para frente, né? Sei lá o que ele fez, mas nesse caso, caberia a ele daí comprovar que ele realmente não tinha o dolo de publicar aquilo, que foi um erro, que foi um equívoco, que ele apagou na sequência, que ele queria, na verdade, apagar e portanto, caminhar. Mas eu participei, eu fui testemunha num caso. E eu fui testemunha num desses casos e a justiça não foi flexível mesmo com isso. Não teve essa flexibilidade. Eles pegaram um pesado igual, né? E eu não vou nem dizer que eles estão errados. E também não posso te dizer ou não é, porque eu precisaria estudar o processo, né? Sim. Pra te dizer o que tinha lá, o que tem lá, o que tinha de prova e o que não tinha. E infelizmente isso é uma coisa tão delicada que, cara, mano, não pode participar disso. Não dá pra tu participar disso. É uma coisa delicada. Mesmo sem querer, tem que cuidar pra não cair nessa. Sim. Vamos mudar de assunto? Vamos agora pra um assunto mais de boas? O pessoal que gosta de baixar foto e vídeo da internet para usar em publicação aí, para produzir material, para divulgação comercial, com finalidade comercial. Eu posso dar minha opinião? Por favor. Eu vou até olhar para a câmera para dar minha opinião. Mas... Pessoal, se você tem um negócio seu próprio, tá? E você quer expor o teu negócio publicamente, atrair pessoas para aquilo, por favor, contrate um profissional. Tenha esse cuidado, contrate um profissional, um fotógrafo, alguém que faz vídeo ou alguma coisa assim. E peça para que essa pessoa produza um conteúdo para você, tá? Não fique baixando imagem do Google, sem era nem beira. E às vezes, até as imagens que você pega no banco de dados podem te dar problema, tá? Porque você vai lá, baixou de um banco de dados, mas o banco de dados não te dá nenhuma garantia que a pessoa que tem imagem lá deu uma autorização, entendeu? Para eles. Já vi casos, não na minha comarca, porque não é minha matéria, mas já vi notícias, inclusive, de pessoas que utilizaram imagens que eram oriundas de banco de dados e a pessoa viu que aquela imagem dela estava no outdoor, né, de uma loja, um negócio assim, e foi lá, processou e ganhou a indenização porque teve o uso indevido da imagem dela. Tá? Eu, inclusive, presenciei um caso assim. Eu presenciei um caso de uma moça que fez fotos com um fotógrafo do exterior, alemão, eu acredito que, não lembro agora, um europeu. Ele fez fotos e colocou no Shutterstock, vendeu, claro que ela assinou pra ele, o direito pra ele, vendeu pra ele o material, né? Tá. E ele fez foto dela, pagou um bom dinheiro, fez foto por Santa Catarina inteira, isso muitos anos atrás, no tempo que se tinha pouco material. E ele veio pra cá, viu essa menina na rua, achou ela linda, uma menina loira assim, olho verde e tal. Achou ela maravilhosa e disse... Não sou eu. Não, você é nova, né? Essa moça é mãe de muitas Loiro, olho pessoas. verde, já fiquei assim, ué?
Olhou pra ela, magrona, alta e tal, 15 anos, e fez várias fotos com essa moça. E aconteceu que essas fotos do Shutterstock foram parar na Globo, inclusive, depois de um tempo. Um dia ela chegou num... Então, ela, depois de uma idade, ela descobriu, quando ela estava adulta, que tinha gente comprando esse material e usando sem o direito de uso de imagem dela. Então, ela ganhou uma grana processando gente e ganhando dinheiro. Inclusive, processou a própria Globo, se eu não estou enganado. Eu não tenho total certeza, mas eu acho que ela processou também. Então, cara, eu fiquei... Poxa, mas o cara pagou ela, né? Tá, mas vamos lá. Vamos partir do pressuposto que nós temos hoje no Brasil o direito de imagem e o direito autoral. Saberia a diferença de um e de outro? Me parece que direito autoral é eu estou produzindo, eu não tenho bom conhecimento legal, não posso falar com propriedade, mas eu estou produzindo material, então eu tenho direito autoral por estar produzindo. E direito de imagem tem a ver com a pessoa que está na foto, o modelo, por assim dizer. Então, uma coisa é a tua imagem, que você inclusive liberou para o meu uso. Isso. E outra coisa é a pessoa que produz. Inclusive, parabéns, teu contratinho é bem feito, tá? Bem amarradinho. Mas vamos lá. Direito de imagem, ele nasce com a pessoa, tá? E o direito autoral é a pessoa que cria, é uma criação. Então, se existirem palavras-chave para mim, o direito autoral é criação. E o direito de imagem é da personalidade da pessoa. Uhum. Direito de imagem hoje, previsto, assegurado pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5, tá? E também pelo Código Civil, é entendido como um direito personalíssimo, tá? Já o direito autoral tem uma lei específica para ele. São coisas diversas, coisas diferentes. Então, por exemplo, você, Giovanni, você foi lá e fez um trabalho comigo, né? O vídeo que a gente publicou hoje foi uma criação tua. O direito autoral sobre aquilo é teu. Mas a imagem que está lá é minha. Uhum. Eu te autorizei a utilizar a minha imagem. Na hipótese de você ter criado aquele vídeo sem a minha autorização, você poderia ter problemas pelo uso indevido da minha imagem, apesar da criação ser de autoria tua, entende? Uhum. Então são coisas diferentes, assim, não dá pra confundir direito de imagem com direito autoral. Morgana, você me dá um segundinho, a gente já volta. Morgana Bertucci, vamos voltar então para a propriedade de uso da imagem? Então é o seguinte, se eu quiser produzir imagem, obrigatoriamente, se eu quiser usar um conteúdo, você me sugere que eu compre esse conteúdo de alguém. Isso. E que eu faça. Sim. Vamos lá. Já percebeu que essa questão de divulgação de imagem, de valor econômico relacionado à foto, a obras de arte, ela passou a ter uma incidência maior ali a partir da década de 90, né? Antes não se ligava muito para isso. Uhum. Tanto que a lei dos direitos autorais, ela é de 98? 98. A lei dos direitos autorais, ela surgiu ali em 1998, porque o pessoal não podia produzir, né? Antes não era regulamentado, né? Mas vamos falar a verdade. Quem conseguia tirar foto em 98 não tinha câmera digital. Quem tirava foto revelava e pagava caro para revelar. Sim. E botar na... Sim, e isso não era difundido também, né? Essa questão de direito de imagem e tal, apesar era de tudo já mato, existir. Né? Isso, basicamente isso. Mas obras de arte, por exemplo. Obras de arte é uma criação. Ali a pessoa vai ganhar dinheiro com aquilo. Uhum. O que eu quero dizer é que, pelo menos no Brasil, foi a partir da década de 90 que começou a se ver valor econômico em obras de artes, em fotografias, e foi justamente por isso que começou a se disseminar ali, a se falar mais sobre direito de imagem, sobre direito autoral. Tá? Porque começou a se ver que ali tinha valor econômico envolvido, lucro e tal, então as pessoas passaram finalmente a se preocupar com isso. Hoje, com a tecnologia que a gente tem e a facilidade de difusão de informação, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem uma preocupação com isso. Por exemplo, você, Giovanni, que é fotógrafo, você sabe muito bem que você não pode sair divulgando imagem alheia, né? O problema não são também, com os profissionais. E não estou falando de imagem pornográfica, imagem de pessoas caminhando na rua, por exemplo. Eu tenho um amigo fotógrafo, tá? Ele estava fazendo um material para ele e ele estava tirando foto de pessoas aleatórias, né? Na rua mesmo, sem pedir nada. E ele tirou uma foto que ficou muito legal, inclusive.
de uma mulher que ela estava fazendo mudança, assim. Então, tava com todas as coisas dela e com fotojornalismo, bem legal isso com um aí. animalzinho de estimação saindo do prédio. Ficou uma coisa, assim, bem, bem urbana, cotidiana e tal. E ele queria usar aquilo para divulgar, para publicar, enfim, né? Para um trabalho que ele estava fazendo. E ele me questionou o que ele deveria fazer. Eu falei, procura essa pessoa, né? Você sabe para onde ela estava fazendo mudança, pelo menos. E fazam ali um pequeno termo em que ela até autoriza a utilizar a imagem dela. Ele procurou a pessoa cobrou R$50, assinou o termo e ele pôde fazer uso livremente da imagem dela, tá? É muito difícil, você tá na rua ali, fotografou alguém que você achou bonito, publicou na tua rede social, sei lá, no teu trabalho. É difícil, sim, que a pessoa vá lá, chegue até você e queira te processar porque você fez isso, mas a questão pode acontecer, E né? o que poderia incidir, qual seria a penalidade? Indenização, né? Se ela se sentir... O que é garantido é o direito à indenização. E daí o valor é o que o juiz decidir. Ou, por exemplo, a pessoa... Os memes, tá? Você acha que meme tem direito autoral? Cara, boa pergunta. Ou direito de imagem? Boa pergunta. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Será que a pessoa vai ser identificada? Essa pessoa do meme, ela vai ser identificada? Sim ou não? Se sim, eu acho que tem alguma coisa sim, que tem direito autoral. Vamos lá. O meme, ele é uma criação, né? Porque às vezes a pessoa, ela faz o quê? Ela pega uma foto, e aí ela pegou uma foto aleatória, engraçada, sei lá, que ela viu na rede social de alguém ou encontrou no Google, e ela cria alguma coisa engraçada em cima daquilo. Ou ela vincula uma música, ou ela vincula uma frase, algo assim nesse sentido, né? Então, o meme em si, ele é uma criação da pessoa. Só que para a pessoa ficar publicando aquilo, apesar dela ter criado e ter direito autoral sobre aquilo, ela precisaria dar autorização da pessoa que lá aparece, tá? Inclusive, tem um caso de um meme... Teve caso? Tem caso. Eu não consigo te descrever qual que é, mas era um meme que estava sendo usado a foto de um senhorzinho, e era foto do senhorzinho e várias frases, assim, sabe? Todo dia era postada uma frase e tal. E, inclusive, as pessoas estavam usando até camisetas desse senhor. Meu Deus, o cara sai na rua e vê que é conhecido, nem sabia. Só que assim, ele era um idoso, né? Então, tipo, pra ele tudo certo. Aí passou muito tempo, a pessoa que criou o meme tava ganhando muito dinheiro com aquilo, inclusive comercializando camiseta, boné e tal, o povo comprando porque era engraçado. Parceiros. E aí, eu não lembro se foi a filha ou a neta dele, eu li isso, tá? Foi uma matéria que eu li. A advogada percebeu que o avô dela nunca tinha dado autorização para aquele meme e ingressou na esfera judicial e ganhou uma grana boa, assim. A pessoa teve que meio que dividir ali, dar o valor que ganhou e mais uma indenização por ter utilizado a imagem do avô dela. É justo. Indevidamente, sem autorização. Então, funciona assim. Vamos voltar para o comercial, então, para nós finalizar aqui. Vamos pensar no comercial. O que pode acontecer com uma empresa que usa a imagem da internet, que baixa a imagem do Google, que baixa a imagem, às vezes até de forma gratuita, de banco de dados, mas sem ter o direito de uso? O que pode acontecer? A primeira coisa, eu vou repetir o que eu falei antes. Se você tem um negócio próprio e você quer que aquilo tenha uma identidade, você vê uma pessoa, ou um influencer, ou alguém que você acha bonito, ou alguém que é proativo para, né, que se encaixe no teu produto. Contrata essa pessoa, contrata um profissional da fotografia, ou enfim, para fazer uma coisa própria pro teu negócio. Essa é a dica que eu dou, se você quer ter identidade no que você faz, tá? Inclusive, eu vejo algumas lojas de roupas que elas utilizam foto do fornecedor. E tu percebe quando é foto de um fornecedor. Tu nem se interessa, porque tu pensa, isso aí foi feito lá em São Paulo. Exatamente, tu percebe como é diferente quando a pessoa que é dona do negócio veste, por exemplo, a peça que ela tem. Então, é uma questão de identidade. É importante que as empresas e as pessoas que estão por trás delas, que querem crescer, tenham identidade. E eu sou do direito, mas eu tenho noção, né, de administração e tudo mais. Por isso que eu digo isso. O pessoal já tá amadurecendo nesse sentido, no geral, assim. Mas a pessoa foi lá e baixou, beleza, a hipótese dela é ir lá e baixar de um banco de dados ou do Google uma imagem sem ira nem beira para utilizar para uma campanha dela. Tudo bem, até que a pessoa que tem a sua imagem vinculada ali à empresa não descubra isso, né? Se eventualmente essa pessoa ela autorizou o uso por algum banco de dados e isso está assinado e tal, tudo bem, mas se ocorrer de escolher a imagem de uma pessoa que tá lá aleatoriamente, que foi puxada de um Facebook ou alguma coisa assim,
e a empresa utilizou para sua campanha porque achou muito legal, muito bonito, ou que encaixava com o que queria mostrar, e a pessoa diz assim, eu nunca autorizei isso aqui, não tem termo nenhum. Independente se tu achou a foto no Google, a pessoa pode pedir indenização por aquilo, porque aí vai dela se sentir lesada de alguma forma. Muito bom. Eu já vi alguns casos aleatórios, assim. É claro que do ponto de vista isso é incrível. Uma empresa, eu acho que é uma negligência até. A empresa se submeter a pegar um material que nem dela é. Eu acho isso uma coisa inadmissível. Eu também acho. Mas tem gente que faz, e eu já vi casos de processo e indenização. E, inclusive, aqui em Concórdia, a gente que teve que pagar porque fez isso. Sim. Cada dia que manteve, tomou multa por cada dia que usou de forma comercial, né? Tem uma loja aqui, todo mundo sabe disso. Não vou falar nomes, mas... Né? Não, mas não é caso que eu peguei, não. É uma coisa que é de saber notório. Foi a julgamento? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que tem uma loja aqui e a dona dela faz fotos muito bonitas das roupas. E eu vejo, inclusive em outras comarcas que eu passei, lojas que utilizam foto da loja que eu sei que é daqui. Da loja dela. Entendeu? Que incrível. E já vi eles postarem no Instagram que eles estavam tomando medidas judiciais ali em relação a esse povo que estava utilizando a imagem dela. Porque aí, você encontra, digamos assim, tu encontrou o mesmo fornecedor que ela, né? E foi lá comprar a mesma roupa. Ela foi lá e já tirou a foto com a roupa. Você tem uma outra loja e, porventura, tem aquela mesma roupa. Então, vamos pegar aqui do Instagram dela, vou postar como se o meu fosse. Entendeu? Isso dá problema. E, claro, só que assim, tem muita foto dela por aí. Então, acho que ela acaba não dando conta de ficar processando, mas... Mas, de outro ponto de vista, eu não me incomodo muito quando me copiam. Eu não tenho problema com isso. Eu também não. Eu até fico feliz, porque sabe o que significa isso? Eu estou influenciando. Eu estou na frente, na ponta do mercado. Eu acho isso interessante. O seu trabalho está com excelência. Isso é interessante. Claro que é ruim, às vezes, quando a outra pessoa está usando de forma comercial e ela teria que te pagar, né? Que é esse o caso. Por exemplo, ela vai ali, produz o conteúdo dela com a roupa, as pessoas dizem, nossa, ficou legal, vou comprar essa roupa, porque porque está vestida nela muitas vezes, entende? Aí outra loja pega e utiliza esse conteúdo que ela gastou o tempo dela, produziu pra marca dela e tal. A pessoa tem preguiça de produzir seu próprio, ela pega e divulga. Se eu estivesse na condição de empresária e tivesse a minha imagem vestindo uma roupa que fosse usada dizendo que aquela roupa pode ser comprada na concorrência, é lógico que eu ia ingressar com uma ação judicial. Mas advogada também, né? Vamos fazer o seguinte, para nós finalizar aqui, eu não sei se 3, porque isso é relacionado, se for 1, 2 ou 3, você que me diz, 3 conselhos ou 3 dicas que você pode dar para as pessoas, no geral, quanto a proteção e direito de uso de imagem, coisas para ficar atento, coisas para fazer e não fazer. Primeira coisa, se você receber um nudes, por favor, não divulgue, a não ser que aquela pessoa tenha te dado um consentimento expresso, que você pode divulgar aquilo. Se não, deixa ali, ou exclui do celular, até para evitar, por exemplo, que furtem o teu celular e de alguma forma consigam acessar e vazem isso. Depois você tem que ir lá explicar que não foi você, porque furtaram o teu celular. Então, o primeiro conselho é esse. O segundo conselho, se você tem uma empresa, tenha identidade e produza seu próprio conteúdo. E não confie muito em banco de dados, tá? Que você vai lá e pega a imagem, porque o banco de dados ele não vai te dar nenhuma garantia de que aquela imagem que tá lá teve a autorização da pessoa. Tá? Então, às vezes, tu foi lá, pegou, escolheu justamente uma imagem que a pessoa não autorizou estar no banco de dados. E lá na frente isso pode te dar problema. E já nesse viés, saindo do direito, que foi aqui o nosso último comentário, um dos nossos últimos comentários, seja melhor no que você faz, né? Tenha excelência no que você faz. Então, se você tem um negócio, e hoje o Instagram ele é uma ferramenta, Instagram, Facebook, TikTok, são ferramentas maravilhosas para você expandir esse teu negócio com muito mais facilidade do que era lá atrás. Então, utilize isso a teu favor, sabe? Procure os profissionais adequados. Se você estiver se sentindo inseguro em utilizar a imagem de alguém, não souber como fazer um termo de utilização, procure um advogado também, que não é assim o fim do mundo. E faça as coisas instruídos e com excelência. Assim. Então, esses são os meus 3 conselhos relacionados a direito de imagem e direito autoral. Ótimo. Morgana, muito obrigado pela tua presença, tua participação, tua disposição em vir e tua vontade, que você veio com bastante vontade e muito disposta. Por final aqui, eu gosto sempre de pedir onde as pessoas encontram você.
Instagram, @Morgana_Bertucci. Bertucci tem 2T? 2 S's e 1 I. 2 S's e 1 I? Bem simplinho. Morgana, muito obrigado. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!